Bom dia, tudo bom, queridos? Que Deus abençoe vocês. Vamos pegar a Bíblia aqui e vamos orar. Senhor, esteja conosco agora no estudo da Tua Palavra, que nós possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Estou lendo aqui Atos 2, versículo 42, tá? Como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que estavam juntos tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então eles oravam todos os dias, estavam no templo, estavam nas casas e partiam o pão. Nós também, dentro do possível, temos que fazer isso. Orar juntos, comer juntos, estar na igreja, no templo, ou também nas casas, e repartir o pão e clamar pela chuva ser hoje, tá bom? Estou aqui com o livro Eventos Finais, tá? Você deve estudar, Deus está pedindo para mim estudar de novo você. E vamos começar. Livro Eventos Finais, página 114. A chuva serode. A chuva serode. A obra do Espírito Santo é comparada à chuva. E fará descer a chuva temporânea serôdia. No Oriente, a chuva temporânea cai no tempo da semeadura. E é necessário para que a semente possa germinar. Sob a sua influência de aguaceiros fertilizantes brotam os tenros brotos. Caindo perto do fim da estação a chuva, serôdia, amadurece o grão e prepara para a foice. O Senhor utiliza esse elemento da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, depois para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus no coração humano. Pelo poder do Espírito Santo, a imagem moral de Deus deve ser aperfeiçoada no caráter. Temos que ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem, vinda de Jesus, tá? Mas a menos que a chuva temporária haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporária não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Aplicações históricas à igreja como um todo. A chuva temporã no Pentecostes. Em obediência à ordem de Cristo, os discípulos esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, do derramamento do Espírito Santo. Não ficaram ansiosos. Foi um registro que estavam, tem um registro na Bíblia que nós lemos, né? Que estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui está Lucas 24, 53. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram a sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Deixando de lado todas as divergências, todo o desejo, supremacia, uniram-se em íntima comunhão com Cristo. Só depois de passar a existir união perfeita entre os discípulos, quando não mais lutavam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito Santo derramado. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da promessa da primeira chuva, ou a temporã. Glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a igreja verdadeira. Consequências da chuva temporã.
Sob a influência do Espírito, palavras de arrependimento e confissão se misturavam com cânticos de louvor por pecados perdoados. Milhares se converteram num só dia. O Espírito Santo os capacitava a falar com fluência língua com as quais antes não tinham tomado contato algum. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam conseguido obter sozinho toda uma existência. Tinham o coração transbordado de bondade, de forma tão ampla, tão profunda e de tão vasto alcance, que foram impelidos a ir aos confins da terra, testemunhando do poder de Cristo. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as nações, de todas as direções. Pessoas que estavam desviadas se converteram novamente. A missão dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como o trabalho pelo desenvolvimento do seu reino. A promessa da chuva serôdia. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã. Glorioso foi o resultado. No entanto, a chuva serôdia será mais abundante. Amém. Louvado seja Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Ao se aproximar o fim da ceifa da terra, uma concessão especial de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem, vinda de Jesus. Esse derramamento do Espírito é comparado à precipitação da chuva serôdia. Antes de juízos de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Amém. Essa obra será semelhante ao dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação das preciosas sementes, a chuva serôdia será dada em seu fim para o amadurecimento da seara. A chuva serôdia produzirá o alto clamor. Vamos passar para outra parte aqui? Isso. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estar de pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. Ouvi que estava revestido da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isso produz efeito. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Aplicação aos cristãos individualmente. Os poderosos efeitos das duas chuvas. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sobre a chuva temporã nos serão necessárias até o fim. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, Ele produzirá em nós mansidão, humildade, bem como confiança consciente de que Deus nos concederá aperfeiçoar a chuva serôdia. O Espírito Santo procura habitar em cada coração. Caso ele seja bem-vindo como hóspede honrado, os que recebem se tornarão completos em Cristo. A obra começada será terminada. Os pensamentos, sentimentos celestiais e os atos semelhantes de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos inconvenientes e das atitudes rebeldes. Podemos ter recebido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração quanto pela fé devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca os resultados cessarão os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa salvação e a responsabilidade será nossa.
As reuniões da igreja com acampamentos espirituais, encontros da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das pessoas são oportunidades determinadas por Deus para conceder tanto a chuva temporã como a serôdia. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos cair sobre o povo de Deus, assim como não pode fechar as janelas do céu para que a chuva caia sobre a terra. Devemos orar fervorosamente pelo poder do Espírito Santo. Amém? Devemos orar fervorosamente pelo poder do Espírito Santo. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecoste. Se eles precisam disso naquele tempo, nós hoje ainda mais. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é encarada como estando no futuro. Porém, é o privilégio da igreja tê-la agora. Temos que buscar, orar por ela e crer nela. Precisamos tê-la e o céu espera concedê-la. A medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intenção de nosso desejo. A fé exercida nesse sentido e o uso que fizemos da luz e do conhecimento que nos foram concedidas. Não estamos suficientemente dispostos a insistir com o Senhor com nossas petições e a suplicar o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com mais instância nossos pedidos ao trono. Precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Esta é a maior e a mais urgente de todas as necessidades. Buscá-la deve ser nossa prioridade. Deve haver esforço dedicado para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a concedê-la, mas porque não nos encontramos preparados para recebê-la. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe pedem, de que os pais terrenos estão a dar boas dádivas a seus filhos. Vou repetir. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Seus pais do que os pais terrenos estão a dar boas dádivas a seus filhos. Porém, por meio da confissão, humildade e arrependimento fervoroso, oração, devemos chegar às condições estabelecidas por Deus em suas promessas para conceder sua bênção. Só podemos esperar o revivamento ou resposta à oração. Digo-lhes que deve haver entre nós o revivamento completo. Tem que haver um ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos estão pregando a palavra, necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devemos permitir que coisa alguma os impeça de fazer uma obra completa, antes que seja para sempre tarde demais. A reforma deve acompanhar o revivamento. Precisa haver um revivamento, uma reforma sob influência, sob a ministração do Espírito Santo. Revivamento e reforma são duas coisas diferentes. Revivamento significa renovação da vida espiritual. Um avivamento das aptidões, da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias, teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligado com o avivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que é designada e precisa ser unidos. Precisam ser unidos para realizá-la. Deixar de lado toda contenda e dissensão. Quando os fiéis tiverem a presença permanente de Cristo em seu coração. Quando estiver morto todo egoísmo, quando não houver mais rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificar de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto, sentido, então as chuvas da graça do Espírito Santo virão tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não falhará em nenhum detalhe. Mas quando a obra de outros é diminuída, para que outros obreiros mostrem a própria prosperidade, eles demonstram que sua obra não apresenta assinatura
devia. Deus não pode abençoá-los. Para subsistirmos no grande dia do Senhor, com Cristo no como nosso refúgio, nossa torre forte, temos que deixar de lado toda inveja, toda supremacia. Temos que destruir completamente as raízes dessas coisas profanas, para que não torne a brotar na vida. Precisamos nos colocar inteiramente ao lado do Senhor. Que os cristãos ponham de lado toda dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé, peçam a bênção prometida. Amemos uns aos outros. Cristianismo é a revelação do mais alto e terno afeto de uns pelos outros. Cristo deve receber amor acima de tudo dos seres que criou. Ele requer também que o ser humano nutra consideração sagrada por seus semelhantes. Toda pessoa salva será salva por meio do amor que começa com Deus. A conversão genuína é uma mudança do egoísmo para sentimentos santificados para com Deus e uns para com os outros. Os atributos que Deus mais aprecia são amor e pureza. Esses atributos devem ser cultivados por todo cristão. O argumento mais forte em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. É necessário haver entrega total, Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional. Cristãos diferentes, corruptos, não poderão entrar no céu. Eles não seriam felizes ali, pois nada sabem dos elevados, santos princípios que governam os membros da família real. O verdadeiro cristão mantém as janelas do coração abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele que deve nos usar. Por meio do Espírito, Deus operará em seu povo, tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Mas muitos não se submeterão a isso. Querem escolher seus caminhos. É por isso que não recebem o dom celestial. Só os que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua graça, é concedido o Espírito. Desimpedir o caminho para a chuva serôdia. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor, estar fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a permanecer em pé na batalha do dia do Senhor. Devemos corrigir os defeitos de caráter, purificar nossa vida de toda a contaminação. Então a chuva serôdia cairá sobre nós como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho, removendo todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma igreja enfraquecida. Toda tentação, toda influência contrária, seja ela visível ou oculta, será resistida com êxito, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A chuva serôdia virá. A bênção de Deus encherá todo o coração que estiver purificado da contaminação. É a nossa obra hoje entregar a vida a Cristo, para estarmos preparados para o tempo do refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Ser trabalhador dedicado no serviço de Cristo. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. O grande derramamento do Espírito Santo, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando estivermos em consagração completa, de todo o coração, no serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato por meio de um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não se tornar cooperadores de Deus. Quando a
praga da indolência e da preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor será manifestado generosamente. Generosamente. O poder divino será revelado. A igreja verá a atuação, providência do Senhor dos Exércitos. Manter o jarro limpo e com o lado certo para cima. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo o que temos que fazer é manter o jarro limpo e com o lado certo para cima. Estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente. Que a chuva serôdia caia em meu jarro. Que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte no serviço. Que eu também proclame. Que eu seja colaborador de Cristo. Assim busquemos a Deus. Permita-me dizer, nos está preparado todo tempo, concedido sua graça. A resposta pode vir com rapidez inesperada, ou poder irrevestível, ou pode ser adiado por dias, semanas, e nossa fé passar por uma provação. Mas Deus sabe como é e quando responder a nossa oração. Nossa parte da obra é nos colocar em contato com o canal divino. Deus é responsável por sua parte da obra. Quem fez a promessa é fiel. A grande e importante questão para nós é ser unido e ter o mesmo ideal, pondo de lado toda a inveja e malícia, como suplicantes humildes, vigiar e esperar. Jesus, nosso representante e líder, está disposto a fazer para nós o que fez para os que oravam e vigiavam no dia de Pentecostes. Não tem conhecimento nenhuma época específica em que ocorrerá o derramamento do Espírito Santo. Quando o poderoso anjo do céu se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo. Minha mensagem é que nossa única esperança consiste em estarmos prontos para o refrigério celestial, tendo nossas lâmpadas preparadas e acesas. Nem todos receberão a chuva serôdia. Foi mostrado que o povo de Deus Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforço de sua parte, mas esperar apenas sobre ele venha o refrigério para remover os defeitos, corrigir os erros, e nisso confiar para ser purificado da imundícia da carne e do espírito, e preparado para tornar parte no alto clamor do terceiro anjo, será achado em falta. Temos esperança de ver toda a igreja avivada? Esse tempo nunca chegará. Haverá na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão para orar de forma determinada e intensa. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam conhecimento, os que não receberam nem reconheceram a chuva temporã, não verão e não compreenderão o valor da chuva serôdia. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz, a não ser que os que estão progredindo diariamente na experiência das reais virtudes cristãs não reconhecerão a manifestação do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas não nos discernimos nem recebemos. Aqueles que não fizerem esforço, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force a ação, perecerão em trevas. Não devemos ficar ociosos sem fazer nada na obra de Deus. Queridos, o último texto aqui então, que você possa orar então pelo derramamento da chuva serôdia sobre você e sobre mim. Eu quero. Você quer isso? Vou concluir aqui Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Querido bondoso Deus, abençoe os queridos ouvintes que estão ouvindo, que eles possam orar, jejuar, louvar e clamar pelo derramamento da chuva serôdia sobre a vida deles e a igreja deles, para que a obra final da mensagem falando sobre Jesus, a volta dele,
salvação e vida eterna possa ser concluída. Que eles possam ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, ali o grande conflito, os eventos finais, para poder ouvir mais a voz de Deus. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço para vocês, fiquem com Jesus, valeu.